Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre os desafios do terceiro setor no Brasil, compartilhando as experiências do 15º Congresso Brasileiro do Terceiro Setor, um importante evento que será realizado no próximo dia 23 de maio, na capital paulista, reunindo especialistas, profissionais e gestores da área. Conversamos com o Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do Terceiro Setor, idealizador desse evento, que fala conosco a respeito dos principais assuntos que serão debatidos no evento. Bom, falávamos já a respeito dessas dificuldades que muitas organizações enfrentam no seu dia a dia, e uma delas está ligada à questão da prestação de contas, a maneira como ela informa ao poder público e à sociedade, a forma como elas têm conseguido gerir esses recursos. Diante disso, quais são as propostas e as dicas que serão apresentadas nesse congresso para que as pessoas que atuam no terceiro setor consigam fazê-lo da melhor maneira possível? Nós temos, Daniel, hoje a prestação de contas, ela só não está à frente da própria atividade social. Porque nós temos prestação de contas a partir da contabilidade, prestação de contas para o Ministério Público, prestação de contas para a Receita Federal, para os ministérios os quais faz o reconhecimento da instituição, para os conselhos municipais, conselhos estaduais, Ministério da Justiça. Então, eu digo que a instituição social ela virou um verdadeiro cartório. É um cartório público e esse cartório ele tem que funcionar como funciona um cartório. E a partir do momento que você não consiga abstrair os dados com eficiência e traduzir ele para uma boa prestação de contas, é difícil que a instituição possa ser reconhecida como social. Então, o grande desafio desse congresso e um dos principais é digerir toda essa legislação emblemática para devolver às instituições como prestar conta da melhor forma possível. Agora, por outro lado, o poder público, o Ministério Público também estarão representados para ser um diálogo, digamos assim, com uma via de mão dupla, né? Nós sempre procuramos primar, Daniel, havia sempre um mito, nós e eles. Nós governo, nós Ministério Público, nós instituições. Hoje nós estamos tirando as aparas e estamos trazendo, representando o Ministério Público, da Receita Federal e dos ministérios para que todos possam trazer uma visão. E esse ano nós vamos estar contemplando com o curador de fundações do Ministério Público, o Dr. Ayrton Grazioli, que vai estar nos brindando aí com uma palestra justamente para dizer por que não ter uma interface entre o sistema de prestação de contas do Ministério Público para com o da Receita Federal. Assim nós já eliminaríamos uma das prestações. E esse é um desafio que nós vamos aguardar a resposta por advento do Congresso. Bom, além disso, alguns temas que são até familiares dentro do mundo empresarial agora passam a aparecer também dentro do terceiro setor, o setor social, como, por exemplo, compliance ou a gestão de fundos de capitais. Quais seriam essas novidades que estão sendo apresentadas agora também para aqueles que atuam nesse que também é um grande mercado do terceiro setor, o setor social? O terceiro setor ele tinha um certo vício, que era o vício das manadas, né? Todo mundo está fazendo, vamos fazer também, mas muitas vezes não se sabia o porquê fazia. Então eu acho que esta figura da presença do compliance, que nada mais é de um estudo e um planejamento do regramento, de tudo que nós vamos fazer, desde o seu planejamento estratégico, o planejamento social, o planejamento fiscal, econômico, ele passa a ser uma rotina das instituições. E esse também ele vai ser muito bem abordado pelo diretor da empresa BMC, a qual vai estar trazendo essa experiência do compliance na preparação da transmissão da prestação de contas para com os órgãos públicos, em especial a Receita Federal do Brasil. E a questão dos investimentos, eles também podem ser realizados por organizações do terceiro setor? Há um outro mito, Daniel, que é o mito de que a instituição social que possui recursos não pode aplicar no mercado de capitais. Ao contrário, aquela que deixa o recurso e perde a correção desse recurso no mercado de capitais, ela sim, o seu dirigente pode ser até responsabilizado por isso. Então nós temos que aplicar aquela sobra de caixa, não é lucro, mas o superávit, para traduzir o próprio fruto do investimento para a obra social. Bom, compondo o time de palestrantes, o doutor falará sobre algumas das polêmicas do terceiro setor. Quais seriam as principais que o senhor destacaria que as pessoas que estão nos acompanhando vão poder se aprofundar ao participar de um evento como esse? A primeira polêmica que eu trago é o possível decreto que a informação que nós temos que já se encontra na Casa Civil para a sanção da presidente.
Temos que esse decreto ele não trará grandes inovações, mas uma das principais premissas é que vai se ter uma comissão hoje que vai se estudar todas as nuances relacionadas à certificação, uma análise dos processos para que ela possa externar a voz de sanção ou de reprovação do reconhecimento. Esse é um dos principais pontos polêmicos da minha fala. Aí uma grande expectativa, então, para todo mundo ficar antenado nessas mudanças que estão por vir. Com certeza. Eu acho que se nós não sabermos o que está por vir aí no decreto, logicamente que é difícil nós conseguirmos profissionalizar nossa instituição. Bom, Dr. Marcos Biasioli, agradecemos pela presença do doutor hoje aqui para falar sobre esses assuntos tão importantes e atuais da realidade das organizações beneficentes no Brasil. E para finalizar essa edição do programa Sociedade Solidária, nós trazemos aqui a sua reflexão, uma mensagem da revista Boa Vontade Mulher, uma publicação especial da Legião da Boa Vontade dirigida aos países que fazem parte da ONU. Em seu editorial intitulado Solidariedade e Direitos Humanos, o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, afirma na página 7. Ao longo das eras, o estudo do direito foi sendo aperfeiçoado a fim de dar garantias cada vez mais sólidas à sociedade. O século XX, por exemplo, nos legou um imenso aprendizado por meio de sucessivas conquistas civis diante das maiores dificuldades enfrentadas pelas populações. Em face de inúmeros episódios registrados pelos tempos, podemos concluir que o ser humano necessita do pão da liberdade. Contudo, não há verdadeira liberdade se esta não for iluminada pelo sentimento fraterno e solidário. O restante corre o risco do caos, e a história está repleta de exemplos para comprovar essa realidade. O autor prossegue, mas nós nos detemos aqui com esse desafio, essa convocação que ele nos faz a pensarmos sobre a nossa liberdade com esse sentido de responsabilidade. A importância dos valores de solidariedade, de fraternidade, iluminarem as nossas decisões para nós conseguirmos progredir e superar os desafios sociais que temos no Brasil e no mundo. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, também presenteando o nosso convidado, Dr. Biasioli, seja sempre muito bem-vindo aqui à Boa Vontade TV. Abrimos também para suas considerações finais. É um privilégio enorme poder participar deste programa pelo 4º ano consecutivo. E a minha missão aqui, Daniel, é contribuir com a cidadania. Eu acho que todos aqueles que procuram se aprimorar para promover o bem, seguramente são aliados de Deus, são enviados de Deus, porque terceiro setor, nós precisamos ter paixão. Nós precisamos ter amor e amor ao próximo. Então, aquele pronto para se capacitar, para aprimorar, seguramente fará parte do rebanho de Deus. Sem dúvida alguma. Afinal, Deus é amor, como aprendemos no próprio Evangelho, na própria Bíblia Sagrada. Então, esse sentimento se expressa também pela nossa solidariedade, pela nossa capacidade de fazer o bem ao próximo. Com essa mensagem, o programa de hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, o Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do Terceiro Setor e um dos idealizadores do 15º Congresso Brasileiro do Terceiro Setor. Esses temas que abordamos hoje, as principais novidades, avanços e desafios para as organizações sociais, é um tema muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.